Que tal a máxima, pau que nasce torto, morre torto? Ou então, só ganha dinheiro quem já tem dinheiro? Se você olhar bem, isso é uma grande historinha, uma mentira, bobagem. Isso é uma justificativa para as pessoas dizerem que não ganham dinheiro porque não nasceram ricos, porque não casaram com pessoas ricas, porque não herdaram. Isso é bobagem. Nós sabemos e vemos pessoas que vieram do nada e ganharam, amealharam pequenas ou grandes fortunas. No Ceará, 5 das maiores grandes fortunas do Ceará são pessoas que não tiveram nem a 5ª série do primário. E cadê o dinheiro? Não houve dinheiro. Houve ideias, houve trabalho, houve persistência, perseverança, aprendizado. É o que houve. Então nós vemos que aquela história não é verdadeira. Uma mente que pensava como pobre, agia como pobre e tinha resultados de pobre, pode mudar, ou seja, pode aprender. E é disso que eu quero falar. Qual é o processo mental do aprendizado? Como é que uma pessoa que era pobre pode, de repente, se tornar uma pessoa próspera? Uma pessoa que não tinha dinheiro, de repente, se tornar uma pessoa que tem dinheiro? Como fazer essa transição, essa mutação? O que é isso? E a palavra é justamente o nosso capítulo agora. Crenças e modelos mentais. É isso que eu vou te explicar tecnicamente e te dando ferramentas e o processo aqui para mudar essas crenças. Então, crença é toda a programação mental, ou seja, sinapses neurais aprendidas ao longo do tempo, através do que a pessoa viu, ouviu e sentiu e o significado que ela deu a tudo isso. Como assim, Paulo Vieira? Me explica. As minhas crenças de quem eu sou decorrem em grande parte de tudo que eu vi ao longo da minha vida, repetidamente ou sob forte impacto emocional, de tudo que eu ouvi ao longo da minha vida, repetidamente ao longo do tempo, ou sobre forte impacto emocional, e de tudo que eu senti ao longo da minha vida, também repetidamente ou sobre forte impacto emocional. Uma criança, ela não nasce pobre. Uma criança aprende a ser pobre. Uma criança não nasce rica, ela aprende a ser rica. E aonde uma criança aprende a ser rica? Aonde se formam as crenças de riqueza? É no lar, é em casa, é vendo o papai, vendo a mamãe, ouvindo o que o papai diz, vendo o que o papai faz, ouvindo o que a mamãe diz, o que a mamãe faz, sentindo. E claro que não é uma coisa simples, é uma coisa densa, informações sobre informações, verdades sobre verdades, incutidas na cabecinha daquela criança que ela leva ao longo de toda a história da vida dela. Então, isso é o que são crenças. Veja o slide mais uma vez. É toda a programação mental, sinapses neurais geradas no sistema VAS, ou seja, visual, auditivo e sinestésico. E as interpretações que nós damos a tudo isso que nós vimos durante a nossa infância, durante a nossa fase adulta. Então você já sabe o que são crenças. Crenças são programações mentais, sinapses neurais, ou seja, neurônio com neurônio. E quando eu vejo algo na minha vida, a memória se forma com a conexão de neurônios, milhares, milhões de neurônios. Um comportamento aprendido são milhões de neurônios interconectados. E nessas conexões estão aquele aprendizado. O aprendizado de ser otimista, o aprendizado de ser pessimista, o aprendizado de ser determinado, o aprendizado de desistir rápido. São aprendizados que nós temos. Mas olha que maravilha. Se são aprendizados, nós podemos reaprender, desaprender e aprender novamente. E a maneira mais simples para nós falarmos sobre isso, reprogramação de crenças, é de falar da nossa matriz de geração de crenças, que eu criei e uso no método CIS. Mas eu quero te lembrar, a mesma matriz que eu uso desde 1999, uma cientista de Harvard lançou ela em 2012. Em 2012 ela lançou e ela diz, olha, fique à vontade para compartilhar, porque eu não sou vaidosa nesse aspecto. Só que ela lançou isso em 2012. Eu já te falei, tá aqui, olha, veja aqui o vídeo no TED Talks, tem o endereço no YouTube. Você vai ver exatamente o que eu estou explicando, só que em outras palavras. Mas é a mesma coisa que eu falo desde 1999 e a cientista de Harvard lançou agora, em 2012. Então vamos lá. A melhor maneira de explicar essa reprogramação de crenças, essa reformulação de crenças, é usar a matriz de geração de crenças, que eu ensino desde 99. Então, Paulo, como é que acontece isso? Primeiro passo é o que eu comunico. O que eu comunico em atos, palavras e ações, com linguagem verbal ou não verbal. O que eu comunico produz uma maneira de pensar. Pensamentos em forma de imagens internas e linguagem interna. E esses pensamentos, essa estrutura de imagens internas e de linguagem interna, de diálogo interno, produz uma maneira de sentir. Em última instância, todo sentimento produz crença. E toda crença é autorrealizável.
É simples, e é real, e é profundo. Paulo, então eu preciso mudar minhas crenças. Sim, precisa mudar suas crenças. Mas como eu mudo minhas crenças? Mudando o sentimento. E eu já venho te ensinando desde o início do curso como mudar teus sentimentos. Como ter sentimento de prosperidade e riqueza. Já te ensinei isso. Mas não só isso, eu tenho que mudar a maneira de pensar. E eu ainda vou aprofundar nisso. Mas Paulo, eu não consigo mudar minhas crenças. Não está fácil mudar meu sentimento. Não consigo mudar meu pensamento. Não tem problema. Então olha para cá. Muda a tua maneira de comunicar. Você vai aprender a comunicar a perfeita linguagem. A linguagem que é eficaz, a linguagem que blinda, a linguagem que muda a tua saúde e muda a tua vida financeira. Existe isso, Paulo Vieira? Sim, existe isso. Cientificamente, existe isso. Em várias bibliografias científicas, existe isso. Existe uma linguagem que muda teu sistema imunológico, que positiva a tua vida, que te faz ver o que você não via, te faz perceber oportunidades que não percebia. Vários cientistas falam disso. Paul Ekman, Robert A. Emmons, McCullough e tantos outros, Amy Cuddy, tantos outros falam da linguagem, curando a saúde física e mudando a perspectiva de vida e mudando os resultados de vida. E olha onde eu estou. Então eu estou te falando, quer mudar tuas crenças? Muda a tua maneira de comunicar. Tua maneira de comunicar verbal e não verbalmente, com corpo e com palavras. Paulo, fiz isso, grandes mudanças virão. Fiz isso, muitas mudanças acontecerão. Então você já sabe. Então vamos lá. Você já sabe o que são crenças, programações mentais. E você sabe que você pode mudá-las. É isso que eu quero que você entenda. Você pode mudar suas crenças. Eu mudei minhas crenças. Meus clientes têm mudado suas crenças. Você pode mudar suas crenças. E essa é a matriz de geração de novas crenças. Comunicar coisas novas, potencialmente tremendas, pensar de forma tremenda e sentir novos sentimentos, no caso, sentimentos de riqueza. Isso produz crenças e toda crença é autorrealizável. E você entendeu a matriz de geração de crenças. Seja porque você me viu falando ou porque assistiu o vídeo da Amy Cuddy, daquela cientista de Harvard. Você já sabe. Agora você pode perguntar, Paulo, isso funciona? Novas programações sinápticas, novas conexões entre neurônios e neurônios, existe isso? Sim, existe isso. Eu quero que você leia aqui no seu monitor esse texto comigo. Vamos lá. O que é plasticidade neural? A plasticidade neural é a capacidade do cérebro em desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios, a partir, veja bem, da experiência e do comportamento do indivíduo, a partir de determinados estímulos. Mudanças na organização e na localização dos processos de informação no cérebro podem ocorrer. Através da plasticidade neural, novos comportamentos são aprendidos, e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável, uma vez que a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso central possa ser desenvolvida e aprendida em outra área do cérebro, como resultado do aprendizado e do treinamento. Então você está vendo que é real. Existe sim aprendizado neural, existe sim mudanças de crenças, mudanças de mentalidade. Existe. O cérebro não é o que se achava alguns anos atrás, que era imutável. O cérebro só envelhecia, não é verdade. Um cérebro triste, um cérebro infeliz, negativo, isso sim é um cérebro que envelhece. A alegria, o entusiasmo, a meta no objetivo, foco no positivo, uma visão positiva de futuro, mantém nosso cérebro não só novo, mas aprendendo coisas novas, mudando sinapses neurais. Mas isso não é só. Vamos ver outro texto sobre plasticidade neural agora de uma cientista da Unicamp aqui em São Paulo. Helenice Ferrari lembra que o conhecimento sobre a plasticidade neural abriu um enorme campo de estudos com investigações em vários níveis, do molar ao molecular. A base de tudo é a comunicação entre os neurônios, as sinapses. Se a ativação de um neurônio for intensa e duradoura, isso vai resultar em alterações nas sinapses e na estrutura e função dos neurônios, com aumento do tamanho do neurônio, do número de dendritos, de proteínas expressas intercelularmente, além de outras alterações. O que Helenice Ferrari está nos dizendo com esse texto? Que dependendo do estímulo, o tempo que ele é ministrado, ou a intensidade emocional que ele é ministrado, produz mudanças rápidas. E é o que nós temos feito ao longo do nosso trabalho. É essa expertise que a Febracis tem, que nos levou aos Estados Unidos, a ter congresso de coaching nos Estados Unidos. Foi ela que nos levou a ter tanto sucesso no Brasil e fora do Brasil. Porque o nosso coaching, no caso, não é apenas cognitivo, ele também é reformulador e potencializador de crenças.
mudanças drásticas. Por isso que pessoas vão aos nossos cursos e saem tão impactadas, porque nós temos uma abordagem cognitiva e uma abordagem emocional, ao dinheiro também. Aqui você está aprendendo como tratar e lidar com o dinheiro cognitivamente, o que fazer cognitivamente com o dinheiro, com a riqueza, mas também reprogramando as suas crenças, reprogramando quem você era, sua identidade financeira, sua capacidade financeira, seu nível de merecimento financeiro. Então, entendemos o que são crenças, entendemos que crenças são mutáveis, que você não está condenado a ser pobre o resto da vida, é mentira, pau que nasce torto não tem que morrer torto, você pode reformular suas crenças porque existe plasticidade neural, ou seja, crenças aprendidas, novas crenças de quem você é, novas crenças do que você é capaz e novas crenças de merecimento, do que você merece vir a ter na vida. Então você já sabe que é real, é possível e nós estamos caminhando nessa direção agora.